Olá, como é que foi 2017? Como é que vai ser 2018? Quem vai contar um pouquinho para nós dessa avaliação desse período e de prognósticos é o meu convidado, que é íntegro, honesto e trabalhador, natural de Cruz Alta, mas porto-alegrense de coração, filho da Dona Ivone do seu Uber, é graduado em Direito, mestre e doutor em Filosofia e professor dos cursos de Direito e Comunicação Social da Fevale. Para o futuro, pretende terminar e publicar os livros que está escrevendo, Querigma e Kairos. Hoje teremos uma conversa de peso com Henrique Alexander Keski. Professor Henrique Keski, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, um prazer estar aqui. O senhor já está habituado com a nossa Vale TV. Sim, porque aqui, eu queria né? destacar justamente isso, que às vezes em que eu estive aqui na Vale TV se discutiu pautas impactantes para a comunidade e para o país. Nenhum dos temas que estavam batendo ficou sem ser tratado aqui. Não tem frufru. Não tem, e de uma maneira isenta, Perfeito. Responsável. E Obrigado. eu queria destacar também, viu, essa conexão que está ocorrendo com a Vale TV e a nossa universidade, porque a Fevale também é uma universidade comunitária. Então, eu me sinto, na verdade, aqui numa espécie de ampliação da minha sala de aula, né? No sentido de que o debate acadêmico chegue também em toda a comunidade e as questões da comunidade impactem o debate acadêmico. Obrigado pelo seu carinho, professor. Mas eu acho que é fundamental, assim, e na verdade não a é... gente trabalha para isso, mas não é fácil, né? Não é fácil, mas é concreto. Eu estou falando de algo que não é uma proposta. Já aconteceu, está acontecendo. Então, acho que isso tem que ser destacado. E uma mídia isenta. Eu sou professor de mídia e é muito difícil. Então, eu quero destacar isso também, a isenção, a imparcialidade de levar a informação e de maneira acessível. O senhor está pronto para levar a informação doela quem doela, professor? Estou pronto, podemos discutir. A minha dúvida é se o senhor veio aqui como o profeta da Boa Nova ou o profeta do Apocalipse, professor? Acho que nenhuma coisa nem outra. Agora, eu acredito sim que a comunidade, o povo brasileiro tem com que se preocupar, porque o ano de 19... Há o que temer, professor? Há o que temer em 2018, por causa das eleições, há o que temer. Nós temos uma sociedade praticamente dividida em dois candidatos preferenciais até o presente momento, mas que são posições radicais. Dois né? extremos. Dois extremos, e sempre que se extremam posições, cria-se um problema. Nós temos também um grave problema conjuntural na esfera política. Houve um esvaziamento, houve um esgotamento da esfera política. Eu tenho visto a população brasileira descrente da política e eu temo isso. Então, na verdade, nós deveríamos realizar um movimento contrário, de voltarmos realmente a nos interessarmos pela boa política, renovarmos a classe política, porque nós temos agora podemos falar abertamente, nós temos um governo federal sem sustentação popular. Perfeito. Nunca um presidente da República teve tão baixa sustentação popular. Não, ele tem 5, 6% de aprovação. Um absurdo. Mas quem é que deu tudo isso para ele? Pois é. Essa é a pergunta que paira. E nós temos um Congresso Nacional que está envolvido criminalmente com a Lava Jato, que é quem o sustenta. E paradoxalmente, o que eu tenho observado em outras eleições é que o povo brasileiro tem feito tema de casa. Em que sentido? A renovação do Congresso Nacional atinge, tanto Câmara quanto Senado, 40% a 45%. A nossa Câmara de Vereadores nas últimas duas eleições foi isso. Então fica... É maior na outra interior. Pois é. Então, quer dizer, o povo brasileiro está tendo a sensibilidade democrática de não reeleger quem não esteve sintonizado com essas propostas de melhora geral das condições de vida, né? E eu acho importante ressaltar também, eu sou otimista nesse sentido. Sim, há esperança, eu quero transmitir esta mensagem de esperança, mas com responsabilidade,
com equilíbrio. Não tem euforia aí. Nada de euforia. Nem ufanismo. Nem ufanismo. Então, certas informações de recuperação econômica e de emprego, menos. É preciso agora análise, frieza, né, no sentido de realmente encontrarmos coletivamente o caminho. E como nós falávamos... Deixa eu te provocar dentro desse coletivamente. Sim. Porque a gente está vivendo um momento de vencedores e perdedores. Eu não sei se é a nossa percepção de mundo pelo meu momento de idade, enfim, ou se isso sempre foi assim, ou isso está ainda mais aflorado, que é o momento em que é nós contra eles, é o outro contra um contra o outro, e de raivosidade contra quem ficou no meio do caminho, que não tive o meu candidato vencedor. Esse era o medo. Eu acho que quando a democracia se transforma se divide entre vencedores e perdedores perdem com isso. Perdem. Eu acredito que o caminho realmente seja esse. A discussão é essa. O meu medo é esse. Perdemos todos. Na verdade, o debate... Se a gente olhar os dois candidatos, o vencedor e o derrotado na última eleição presidencial, qualquer um que nós tenhamos votado, a gente perdeu. Perdeu. As escolhas foram péssimas dos dois lados. O que se estabelecer foi um discurso de ódio. Então. E aí todos perdem. E, na verdade, infelizmente, já que se tem esse espaço de liberdade, não houve muita preocupação com o país. De dois lados. Dos dois. Ou se a gente for para o primeiro turno, sim, de todos os lados. De todos. Então, na verdade, é mais um projeto de poder do que um projeto de Estado, do que um projeto de nação. E isso é um problema conjuntural brasileiro. Nós não podemos mais pensar a cada 4 ou 5 anos só. Nós temos que montar comunitariamente entre todos, mas aí eu preciso de livre diálogo, não de extremismos ideológicos, uma base ética comum. Vamos construir, então, muito bem, para o bem de todos. Isso não é utópico, entende? É um programa, é um projeto que precisa ser estabelecido. Nós carecemos isso na sociedade brasileira, nossa experiência democrática é muito recente, é pouca, mas o caminho parece ser esse. E uma coisa importante que tu disseste aqui é o seguinte: nós enfrentamos esse problema também nos nossos debates. A posição extremada não te permite análise, porque um lado te acusa de tu estar apoiando o outro. E me cega, né? Quando Claro. Te acusa, não quero te ouvir. Não quero te ouvir, então nós precisamos realmente voltar a um nível sincero e honesto de diálogo e de debate. Existem ideias excelentes na esquerda, aplica, distribua renda. Agora, existem ideias magníficas na direita, no meio empresarial, aplica. Não é possível que nós não consigamos um pacto social. Não, eu fico bobo. Vamos traçar um paralelo junto, vamos ver se o senhor consegue concordar comigo nesse ponto. Quando a gente pensa nos países nórdicos, na Escandinávia, né? Sim. Sobretudo, esses países ali, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, a gente, direita e esquerda, a gente inveja o nível de qualidade de vida que essas pessoas, de maturidade social que esses países atingiram. E eles são exatamente a fusão dessas duas coisas que eu estava falando. De uma distribuição de renda, de uma planificação da comunicação, da informação, do conhecimento por cima, não por baixo. Não por baixo. Né? E de desenvolvimento individual, inclusive, até né? porque, de empresas, de negócios. Para que eu distribua renda, para que eu tenha programas sociais, eu tenho que ter financiamento, Perfeito. Eu tenho que gerar renda. Então, essas duas posições, elas não podem ser extremadas, elas têm que ser unidas, unificadas, num pacto social. Aí nós vamos entrar num outro assunto, professor, que em 2017 não foi resolvido. Não estou enxergando para 2018 nenhum salvador da pátria. Não vejo também. Já perdi a vontade de acreditar num herói. Eles acham que não existiram. Talvez o Chapolin Colorado tenha sido o último lá. O senhor está vendo alguém despontar com a capacidade de unir esse país? Eu em primeiro lugar, acho importante destacar que eu espero que o eleitorado brasileiro não acredite mais em heróis salvadores da pátria. Eu acho que isso é um mito. A nossa maturidade democrática,
ela tem que se deslocar da pessoa propriamente dita, da valorização do eu candidato, para o debate de ideias. Mas em 200 anos de Brasil, Não, o debate sempre foi personalista. Sempre personalista. Então, o brasileiro vota na pessoa, o brasileiro vota no discurso persuasivo. No bonito, no querido, no querido. que falo que eu quero ouvir, no que Isso. mata a minha fome, Isso. sempre o paternalismo. Essa é outra questão importante, né? Tu acabas de dizer. Quer dizer, o povo ainda troca voto por favor. Mas é a minha dor, né, professor? Sim, ainda ontem eu ouvi um candidato aqui de Novo Hamburgo dizer exatamente isso. Que ele chegava nas casas, nos locais, em busca de voto, ele sempre ouvia pedidos, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Porque nós fomos educados democraticamente, entre aspas, nesse sentido. Então tem que romper com esse paradigma, com essa maneira de fazer política, né? Agora, no cenário atual brasileiro, projetando 2018, eu também, infelizmente, não vejo uma liderança capaz de congregar. Eu não quero fazer propaganda política nenhuma aqui, mas eu ouvi discursos de Ciro Gomes, tá? Que pelo discurso parece uma proposta possível, mas eu não vou investir nisso aqui agora. Perfeito. Tá? Mas então, se tu me pergunta por nomes, né, eu acredito que nem aquele do Paraná, o Álvaro Dias, eu acredito que ambos podem ser uma terceira via neste sentido, até pelo perfil pessoal de honestidade. Então, já que nós estamos falando de cenário... Coerência acima de honestidade. Coerência, talvez, né? Coerência. Que o brasileiro, nas próximas eleições, então estabeleça estes como critérios para o voto. Coerência e principalmente honestidade. Porque, por outro lado, nós estamos aflitos, né, porque a corrupção se mostrou em sua dimensão. Isso nunca tinha acontecido na história brasileira. Então, eu também sou otimista em relação a isso. Seria melhor que nunca tivesse existido, mas pior é permanecer oculta. Então, eu vejo com muito otimismo o fato de que isto aflora e se mostra. Olha, o que tem acontecido é isto que vocês querem, é esta continuidade, não pode ser esse sistema. Então, no momento que essa verdade suja, desculpe a palavra, interesseira, corrupta aparece, é o momento de percebermos que não podemos mais seguir o modelo. Então, é a hora de renovar a possibilidade. Ela não está aparecendo para alguns de uma forma suja e com essas qualidades todas que o senhor elencou, sim, por conta do interesse desses alguns em prolatar ela? Ah, tu diz de difundir mais, de apontar o caminho só porque do que... eu não tenho dúvida que tem muita gente muito bem intencionada. Que bom que nós tenhamos tido uma Lava Jato. Sim. Agora, a gente está enxergando... Só o que não presta, o excesso. E tem gente ali que quer puxar só para um lado. Sim, sim. E eu sempre dizia, e o senhor esteve aqui naquele momento discutindo o impeachment da Dilma, e a gente discutia, ok, ela é corrupta, o grupo dela precisa cair. Mas esse negócio é contra a corrupção ou é contra o PT? Exatamente. E passou-se 2 anos, eu acho que a gente viu alguns do PP presos, alguns do PMDB que estão lá presos, graças a Deus. Um ou outro é empresário, alguns do PT que foram e que agora estão para voltar. Mas a gente está vendo ainda poucos de outros partidos. Poucos. Que estão na lama também, professor. Sim. Esse negócio não tinha que ser um pouco mais abrangente? Não, eu concordo contigo. Ou como está já é muito melhor que não ter estado, Não, eu concordo contigo que foi seletivo. E essa não é uma apologia em relação a nenhum partido, muito pelo contrário. Não te entendo. Foi seletivo. Eu acredito que sim. A grande crítica que se possa fazer à Lava Jato é esta. Ela foi seletiva. Sim, ela apontou... dirigindo, no caso, o seu ataque. Me parece que por muito menos do que o seu Aécio Neves fez, tem gente presa lá. Presa lá. Muito menos. Não que algum santinho preso lá, não, pelo contrário. Eu te entendo.
Mas esse é um nome que eu acho que o PSDB já tinha que ter entregue, inclusive. Então lá mais. protegendo, se protegendo. O MDB protegendo, o PT protegendo, o S. Neves também. Sim, eles se autoprotegem para se manter no poder, porque o projeto deles é manutenção no poder, né? Infelizmente, não estão preocupados com a nação. Aí você está falando do projeto da classe política. Da classe política, um projeto corporativismo puro. Mas quando nós buscamos a história da instalação da classe política no Brasil e a história da instalação no Estado do Brasil, nós vemos isto. Nós vemos que ela se preocupa consigo mesma. Perfeito. Bom, diante disso, eu pergunto, tem alguma coisa mais importante para a gente fazer em 2018, além de ir lá votar? Vamos falar sobre isso no próximo bloco, hoje numa conversa de peso com o professor Henrique Kensky.